A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, no seu verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Céu é o termo bíblico para designar o lugar da habitação de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando falou sobre este local, na oração sacerdotal, aliás, na oração que o Senhor ensinou para os seus discípulos em Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, ele pôde iniciar dizendo: Pai nosso que está nos céus. Quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar que desconhecemos, sempre procuramos nos informar o máximo a respeito da região que vamos visitar. Como é a sua geografia, como é o seu clima, como são os moradores, às vezes se é um lugar distante, como é a língua daquele povo, e assim nos preparamos o máximo possível de informações para que, quando estivermos naquele local, possamos estar interagindo com os moradores, com os habitantes daquele local. Assim também precisamos pensar no céu, um lugar onde teremos a presença do Senhor Jesus glorificado. Quando o Senhor ascendeu aos céus, conforme Atos capítulo 1, os anjos apareceram e disseram que o Senhor estaria voltando para o seu lugar inicial, onde ele estava antes de se encarnar e vir aqui na terra. E ali os anjos também disseram que um dia ele retornaria para buscar a sua igreja. Então hoje a igreja, existe a igreja que está militante e a igreja que está triunfante, que são aquelas pessoas que já partiram deste mundo. E essas duas igrejas, um dia, elas vão estar unidas ali para o culto a Deus. E um dia o povo de Deus estará ali com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Na oração sacerdotal de João capítulo 17, o Senhor Jesus fala sobre isso. Então o céu é um lugar de descanso de Deus. O Senhor Jesus também disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim, vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então é um lugar de descanso de Deus e é descrito como uma cidade. Por isso, muitas das vezes usamos a expressão a Jerusalém celestial. Também é descrito como uma pátria, porque ali estará o povo que tem crido na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensar no céu como um lugar é mais correto do que errado, ainda que a palavra lugar possa às vezes nos enganar. As Escrituras descrevem o céu como uma realidade espacial que toca e interpenetra o espaço criado. Segundo a carta aos Efésios, o trono de Cristo à direita do Pai e a vida dos cristãos em Cristo estão ambos nos lugares celestiais. A epístola de Paulo aos Efésios fala muito sobre isso. É considerada a epístola
nos lugares celestiais. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então, essa expressão, lugares celestiais, é algo que podemos deduzir da onde o Senhor tem preparado esses lugares para o seu povo. Paulo teve uma experiência a respeito disso. E em 2 Coríntios, capítulo 12, ele descreve essa experiência quando ele foi praticamente morto, sendo apedrejado. Ele teve essa experiência do terceiro céu ou paraíso. Um corpo ressurreto, adaptado à vida do céu, nos espera. É o que nós encontramos na doutrina que o apóstolo Paulo nos aponta em 2 Coríntios, capítulo 5. Se ele faz uma comparação com o nosso corpo, esse nosso corpo, quando vai para a morte, ele fala que nós temos uma casa incorruptível, um outro corpo celestial. Então, enquanto estamos em nosso corpo atual, as realidades do céu são invisíveis para nós e só as conhecemos pela fé. Por isso, a fé é o que agrada a Deus. Nós temos que ter esta fé, essa esperança que um dia nós estaremos com Deus para sempre. E a esperança fundada sobre o que a fé vê, dá-nos coragem para perseverar. Isso é o que nós precisamos fazer, estar sempre perseverando, porque um dia essas promessas serão cumpridas. Podemos formar uma ideia da perfeita vida do céu, baseados naquilo que conhecemos imperfeitamente agora. Paulo fala isso em 1 Coríntios, quando ele fala sobre o amor, e ele, no final, ele diz assim, que nós hoje olhamos como por um espelho. O espelho, muitas das vezes, ele dá algumas distorções. Então nós encaramos essas realidades celestiais como um espelho, mas um dia nós veremos perfeitamente. Então nossa comunhão com Deus e com os outros cristãos jamais será quebrada. O salmista falava no Salmo 23 sobre isso. No seu final ele fala a respeito de estar numa comunhão plena com todos os cristãos. E, segundo o Apocalipse, lá não haverá lágrima, tristeza nem dores, como diz esse capítulo 21, no seu verso 4, e o apóstolo João diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você tem essa esperança? Você tem essa perspectiva de um dia estar morando nessas regiões celestiais, como aponta o apóstolo Paulo? Você precisa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele se encarnou, ele deixou a sua glória e esteve aqui entre nós, apesar que a sua glória também foi manifestada no meio dos seus apóstolos. E ele pagou o preço da nossa redenção, ele é o nosso substituto. E assim, quando temos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos preparados para estarmos nesse local, nessa expectativa de uma vida eterna na presença de Deus. Segundo
a carta aos Romanos, a própria terra, com a vida sobre ela, está sujeita à vaidade por causa do pecado. Então, essa terra, ela tem os seus frutos devido à desobediência do nosso primeiro pai, que é Adão. Mas através do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de lado essas consequências do pecado e agora temos uma outra perspectiva, como essa mesma carta nos fala, que através do Espírito sabemos que esta corrupção será destruída e as possibilidades vagamente percebidas na criação decaída, que foi realizada através de Adão, serão realizadas na liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque o segundo Adão veio, e o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe essa liberdade de sermos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós fomos criados única e exclusivamente para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é uma grande expressão doutrinária que encontramos em vários credos das igrejas reformadas, das igrejas evangélicas, em toda a história após a reforma. Nós vivemos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso nós podemos ver na criação de Deus, ali no Jardim do Éden. Deus queria estar em comunhão com o homem, e sempre Deus visitava o homem. Para isso nós fomos formados. Daí as coroas, as festas e celebrações da vitória descritas nas Escrituras colocam um aspecto dessa alegria diante dos nossos olhos. O triunfo do Cordeiro, que foi morto, e de seus santos com ele, é outro aspecto desta grande vitória. No centro está a união de Deus com o seu povo. Diz no Apocalipse, capítulo 22, verso 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então nós vamos contemplar a face do Senhor. Esta era a promessa da aliança que Deus revela através do profeta Jeremias no capítulo 30, e está destinada a ser realizada de um modo que vai além da nossa imaginação. Então, que Deus possa nos dar essa certeza, essa perspectiva de que um dia nós estaremos para sempre nas mansões celestiais, gozando dessa felicidade, dessa comunhão plena que o Senhor nos proporciona já neste mundo, mas de uma maneira muito mais real, muito mais abrangente, nós estaremos gozando com o Senhor. O apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 2, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E daí ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que você seja abençoado neste dia com a palavra do Senhor e que você tenha também no seu coração essa grande certeza e esperança de que um dia você, através do Senhor Jesus Cristo,
você possa gozar deste lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, está vivendo longe dele, volte para Cristo. Cristo é a solução para a sua vida. Cristo é a resposta para as suas ansiedades. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te bendizer e te agradar por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Como é bom estar na tua presença. Nossa mente é iluminada pelo teu evangelho. Somos guiados em nossos pensamentos pelo teu Santo Espírito. E o Senhor nos dá uma esperança de estarmos um dia numa vida muito melhor do que vivemos hoje. Ajuda-nos a compreender esta grande realidade dos lugares celestiais. Que possamos fazer como Paulo recomendou em Colossenses capítulo 3. Se já estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, aonde Cristo está à direita do Pai. Realmente é muito bom pensar nas coisas de cima, quando nós vemos e só escutamos notícias desagradáveis que acontecem neste mundo, nós podemos ter essa grande esperança de um dia estarmos morando definitivamente nas mansões celestiais. Assim como John Bunyan falou no seu livro O Peregrino, nós continuamos a caminhar por vários momentos difíceis, muitos perigos aparecem, mas sabemos que o Senhor está conosco nesta caminhada. Ajuda-nos a completá-la de uma maneira digna do teu evangelho. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.